Bem-vindo ao canal Informações Brasil. Aqui, conhecimento e atualidade andam lado a lado. Nosso propósito é trazer até você informações claras, diretas e de valor sobre o que realmente importa no dia a dia do brasileiro moderno: economia, investimentos, negócios, tecnologia, política e sociedade. Tudo explicado de forma simples, objetiva e confiável. Quer entender as mudanças no mercado financeiro, descobrir oportunidades de investimento, saber o que está movimentando o país e o mundo? Você está no lugar certo. Aqui, cada vídeo é pensado para informar, inspirar e transformar a maneira como você enxerga o Brasil e o futuro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos vamos entender o que acontece no Brasil e como isso impacta o seu bolso, sua vida e suas decisões. Informações Brasil. A notícia que faz diferença, o conhecimento que gera resultado. Mais um áudio para o canal Despertar da Consciência no Telegram, em resposta a uma indagação que o irmão me fez relacionado ao áudio de ontem. Ele me diz o seguinte: olha, você trouxe boas explicações sobre Gesara Nezara, como não ouvi de outra pessoa, mas ainda assim fica um questionamento em relação aos valores que são astronômicos. Eu acompanho isto já tem alguns anos, participo de forma indireta, mas mesmo assim eu às vezes me custa acreditar nestes valores astronômicos que se falam em torno desta implementação da Lei Gesara, como você mesmo disse ontem no seu áudio. Então a pergunta que não quer calar é: de onde vêm estes recursos? Pois bem, eu vou responder para o irmão, assim como para todos que ouvirem este áudio. Primeiramente, nós precisamos entender que existia uma cadeia de comando acima de todos os governos do planeta. Como eu disse ontem, nós nunca tivemos direita e esquerda alternando nos países, quanto menos no Brasil. Nós sempre tivemos governos que estavam e sempre estiveram a serviço deste governo das sombras, que a gente sempre chamou de governo oculto. Então, é de se entender que toda a riqueza gerada em cada nação sempre esteve no domínio desta gente, ou deste grupelho de pessoas que a gente conhece muito bem quem são. Hoje sabemos que são sionistas, os judeus sionistas, que sempre governaram nas sombras, por trás de todos os governos de todas as nações. Então, todas as riquezas do mundo sempre estiveram concentradas na mão desta gente que aprendeu desde cedo a controlar, a dominar e a escravizar as pessoas. Nós não precisamos de longe, mas só de darmos uma olhadela na Bíblia, logo nós entenderemos que essa gente, desde 1000 anos antes de Cristo, já tinha estratégias de dominação sobre todas as nações. Até entre eles brigavam para dominar entre as tribos, porque se tem uma coisa que eles aprenderam é a arte da dominação, do engano e de se ocultarem nas sombras. Então, se nós não entendermos que sempre houve um governo das sombras que governava por trás de todos os governos, nós não entenderemos a equação, inclusive destes valores, que está previsto pela implementação da Lei Gesara e Nezara. Então, toda a riqueza do planeta sempre estiveram escondida e oculta nas mãos deles, deste governo oculto. O governo do respectivo país fazia o papel ou o trabalho sujo para garimpar de todas as formas, com tributações, com roubos, extorsões,
sonegações, todo tipo de sujeira para mandar para eles. E eles ficavam aqui, os governos ficavam sempre com as migalhas, porque ai se roubasse eles. Então é sabido que o PIB sempre foi maquiado. É sabido que todos os valores que cada cidadão tinha, ou pelo menos aparecia na Forbes, uma das revistas que mais fazia menção, né, ao patrimônio, à lista de pessoas bem-sucedidas no mundo. Na verdade, aquilo tudo foi maquiado porque, sim, aquelas empresas que sempre apareceram na Forbes também pertenciam a eles e jamais eles iriam dizer o valor que eles tinham. Então, isso tudo foi ocultado. Por exemplo, a gente precisa fazer perguntas simples para poder entender como é que essa gente sempre dominou. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e aí questionávamos: por que a Suíça tem o melhor chocolate do mundo, se eles não produzem um pé de cacau? Até porque o clima da Suíça não permite produzir cacau. Quem é o maior produtor de cacau do mundo? Eu não sei, mas eu sei que o Brasil está entre os primeiros. Olha lá se não seja o primeiro. Então o Brasil é o maior produtor de cacau e nós não temos chocolate nas gôndolas dos supermercados. Vocês nunca perguntaram isso? Hoje nós temos para comer nas gôndolas do supermercado gordura saturada, nós temos hidrogenados, mas nós não temos chocolate. Se vocês observarem e ler o rótulo, está sabor chocolate. Ou seja, parece com chocolate, mas não é chocolate. E ainda pagamos caro. Comemos uma coisa maléfica que nos prejudica a saúde, pagamos caro e não temos um chocolate de qualidade, sendo que nós somos um dos primeiros do ranking em produção de cacau. Vai comprar um cacau puro hoje no supermercado ou em qualquer loja, vai ver quanto você paga. Mas a Suíça, que não produz um pé de cacau, produz o melhor chocolate do mundo. Aliás, não só a Suíça, como até a Polônia, vamos dizer, um paísinho menos expressivo da Europa, do leste europeu, também tem distribuição de bons chocolates no supermercado. Então, quando você encontra, você vai encontrar ou é suíço ou é polonês, caríssimo, sendo que os caras não produzem um pé de cacau. Depois, se nós formos ver, a Itália, o melhor café do mundo, quando eles não têm clima para produzir café. Quer o melhor café do mundo? Seria no Brasil ou seria na Colômbia, que são os dois maiores produtores de café do mundo. E nós aqui compramos um café caríssimo no supermercado que não é café, que foi descoberto agora com mistura de sangue de boi, de palha. O pior café do mundo está no Brasil, sendo que nós somos o maior produtor de café. Por quê? Porque quem sempre esteve no controle é o governo das sombras. As empresas deles é que fazem isso. E por fim, se nós formos analisar, hoje nós, pela nossa extensão territorial e por todas as bênçãos que tem neste país, deveríamos estar entre os primeiros do ranking de reserva de ouro. O Brasil nem aparece quase no ranking. Quase que não consta o nome Brasil lá na lista, fica lá um dos últimos. E aí você vê lá a França, terceiro ou quarto maior reserva de ouro na França, sabendo que, inclusive, a França não tem ouro, não tem terras que produz ouro, mas está lá. Por quê? Porque essa gente sempre manipulou. E por fim, nós tivemos aí a Operação Defender, já falei nos meus áudios anteriores. A Operação Defender ocorreu em abril de 2020, em plena fraudemia. 650 aviões entraram no Vaticano e tomaram 650 aviões lotados de ouro.
como é que o Vaticano tinha tanto ouro assim? Ele é produtor de ouro, ele tem terras, ele tem país, ele tem uma nação produtora de ouro, mas estava lá 650 aeronaves carregadas de ouro e foi levado para o Fort Knox. Por quê? Porque essa gente sempre escravizou a humanidade, sempre surrupiou e controlou cada nação. Então, só do Brasil, imagina quanto ouro foi roubado que estava lá no Vaticano, na Terra Santa, ou na religião santa que domina o mundo e a mente das pessoas desavisadas. Aliás, foi nessa oportunidade que também deram fim naquele pateto argentino, comunista, que usurpava de criança. E botaram lá um sósia, um mascarado, que veio falecer agora, por controle da própria aliança militar. Então nós precisamos fazer esse tipo de pergunta antes de questionar se Cesar existe ou não. E por que tanto dinheiro? Então imagine que eu falei ontem no áudio que agricultores de boa fé investiram em títulos. Eu dou agora falando do Brasil. Pegaram lá o seu dinheiro, os canavieiros, os cafeicultores, pegaram o seu dinheiro debaixo do colchão e compraram um título do governo com a promessa de resgate em 2 anos, com 45% a mais do que ele está investindo. Todo mundo achou ótimo, legal. Foi lá e botou o dinheiro. Nunca viram a cor desse dinheiro. Dinheiro que foi construído Petrobras, dinheiro que, quando fundaram o Banco Central, mal sabendo eles que o Banco Central era mais um tentáculo desses controladores mundial, desse governo das sombras. Então, queridos, agora, recentemente, Donald Trump anunciou isso em cadeia nacional, dizendo que tinha resgatado só dos Estados Unidos, desse governo das sombras, 150 trilhões de dólares. Esse dinheiro já começou a ser distribuído para os indígenas, para os agricultores que tiveram suas terras surrupiadas, suas fazendas, a sua produção, por toda esta gente que escravizou a humanidade de todas as formas. Seja pela hipoteca, seja pelas taxas de juros, seja por as suas leis severas, que agiam mais severamente sobre a classe menos preparada para se defender, que eram os agricultores, pessoas mais simples, pessoas mais humildes. Então, só nos Estados Unidos, Donald Trump está devolvendo paulatinamente, tem um programa, tem um escalonamento para isto, e isto vai ocorrer ao longo dos anos, uma devolução de 150 trilhões de dólares para todos esses agricultores e para esses indígenas. Se lá nós estamos falando de 150 trilhões de dólares, imagine no mundo todo o que essa gente roubou. Então é muito fácil perceber que um título brasileiro, por exemplo, que foi vendido lá por 10 milhões de cruzeiros no ano 70, hoje ele possa valer 50 bilhões de reais. É natural, é compreensível, porque é só aplicar a matemática, a correção, juros e todas as variações de moeda que nós tivemos, que logo você compreende. Este valor, sim, o governo roubou. Mas foi só o governo do Garrastazu Médici no ano 70? Não foi só ele. Ele era apenas um comandado de uma cadeia de comando que sempre esteve na mão desses judeus sionistas. Então venderam esses títulos, tomaram o dinheiro dos agricultores brasileiros naquela ocasião. E como não vão pagar agora? Vão pagar cada centavo. Então toda essa grana que foi surrupiada sim será devolvida para cada cidadão. E não é só quem é o detentor de título ou o detentor de moeda, porque existem cédulas de 100 trilhões de dólares do Zimbábue que serão resgatadas. Agora existe uma
prévia correção que se fala em torno de 14% a 15%, mesmo assim nós estamos falando de uma cédula valer 15 trilhões de dólares. E vão receber, sim, cada centavo. Lembrando que eu disse que isto será condicionado, ou melhor, será não, já está condicionado para receber de maneira escalonada, e para isso precisa ter projetos humanitários. Por isso que eu disse ontem que não é o governo ou os governos de todas as nações que vão reconstruir o planeta, mas são estas pessoas que estão envolvidas com estes projetos grandes, gigantescos de resgate de títulos ou reavaliação de moedas, como eu citei ontem, pertencente a 78 nações para resgate de títulos e mais 23 nações para reavaliação de moedas que foram injustamente sancionados há mais de 30 anos pelo governo das sombras. Tiveram hiperinflação, o povo morreu miseravelmente exatamente por causa de ações desse governo das sombras. Então hoje eles serão resgatados, redimidos de toda esta vergonha e de todo esse expurgo que essa gente passou. Então, nesse sentido, o dinheiro existe sim e o dinheiro será tributado sim, mas nesta condição, em que esse dinheiro será destinado para ajuda humanitária. Então, de certa maneira, irmão, todo mundo que participa dessas operações, que tem valores a ser resgatado, tem a obrigação moral, principalmente, mas também a obrigação, por lei, de destinar uma parte desse dinheiro para ajuda humanitária. Quem não tem um projeto de ajuda humanitária será descontado, será deduzido do seu valor um percentual, como eu falei ontem, repito, e este valor será destinado e administrado pela própria aliança para projetos humanitários para ser distribuído para as pessoas. Bom, e aí alguém também me perguntou aqui no particular, mas tudo isso é só para fazer projetos sociais, projetos grandes que contemplem todo mundo? E de onde é que vem o dinheiro daquelas pessoas que também serão restituídas, ainda que em proporções menores? Porque você disse que aposentados serão restituídos, que as pessoas todas que pagaram taxas de juros absurdas, valores exorbitantes, também serão restituídos. Tudo que foi pago indevido, sim, será restituído. De onde? Deste mesmo valor, deste mesmo dinheiro. Lembrando que não é só projetos de grandes construções ou para o benefício de toda a humanidade. Não, parte desse recurso também será destinado a reembolsar a estas pessoas, e eu digo todas as pessoas do planeta, ou melhor, todas as pessoas que ficarem no planeta. Porque, como eu disse ontem, né, associado a este grande evento, que é a implementação dessa lei GESARA, da lei NESARA para os Estados Unidos, nós temos uma sincronia com a transição planetária, ou com esta nova era que está chegando. Então, é sabido de todos, isto biblicamente inclusive, que certos eventos ocorrerão agora, de agora em diante, e está muito próximo, e que vai fazer a separação do joio e do trigo. O trigo é aqueles que vão ficar na nova terra, o que vão herdar a nova terra. O joio é aquele que vai embora, aquele que não deu atenção para isso, que não evoluiu, não expandiu a sua consciência, e ele vai ele vai ser levado embora para um outro planeta que vibre nessa vibração de terceira dimensão, mas não mais conseguirá ficar numa terra nova que vibra na quinta dimensão, por incompatibilidade de energias. Então isso é sabido. Então todas as pessoas que ficarem aqui serão restituídas, sim, de todos os valores que lhe foi surrupiado ao longo da sua história. Seja a menor taxa que ele pagou, o Estado que foi surrupiado vai ser reembolsado. Além de todas as tecnologias, da energia gratuita, da água gratuita, da internet gratuita, até dos smartphones, me parece que será tudo gratuito.
o transporte coletivo gratuito, ou seja, nós não teremos mais que sobreviver. Quem ficar aqui vai viver abundantemente, vai viver e não sobreviver. Então, respondendo ao irmão e a todos que me ouvem, sim, esse dinheiro é muito o valor, porque quando se fala nesses valores, as pessoas se assustam, porque não estão acostumadas, porque esses valores sempre existiram, mas estiveram ocultos, eles não apareciam na Forbes. A Forbes era só uma maquiagem que eles aplicavam ali para dizer, olha, o recurso que nós temos no mundo é só este, porque de fato o grande valor, o 99% dos valores que o planeta tem, através dos recursos minerais, estavam ocultos na mão dessa gente. Pare para pensar quem é que tirou a obrigatoriedade do lastro em ouro no papel moeda. Não foram eles mesmos, através do Banco Central dos Estados Unidos? Para quê? Para que todo o mineral ou todo o recurso mineral, o ouro principalmente, eles retivessem com eles e não fosse associado ou obrigatoriamente aplicado à associação do papel moeda. Para quê? Porque depois eles emitiam papel moeda sem lastro e com o papel moeda sem lastro, eles podiam emitir quanto queriam, eles compravam mais recursos minerais sólido, garantido e ia guardando. Razão pela qual só o Vaticano tinha 650 aviões cheios de ouro. Então essa gente sempre governou assim. Então os valores existem sim, os valores serão distribuídos sim, de forma equilibrada, administrada pelo sistema quântico, acompanhado pelos militares da aliança, e ninguém vai ficar de fora. E digo mais, que cada um vai receber proporcionalmente a sua energia. Eu vou repetir. Cada pessoa terá acesso a um valor de restituição proporcional à sua energia. Porque dinheiro é energia, tudo é energia. E eu só posso ter a quantidade na minha conta, na minha carteira, que nem conta vai existir, na minha carteira digital, só posso ter o valor que corresponda às minhas energias, ao que eu vibro, ao quanto eu entendi deste processo, ao quanto eu entendo deste novo mundo, desta nova terra. É por isso que nem todos ficarão aqui, porque ele não tem energia nem para ficar e muito menos para gastar qualquer um desses valores se viesse a receber. Mas os valores existem sim, irmão. Então fique tranquilo, despreocupado. Você mesmo que diz que acompanha há anos e participa de forma indireta, mesmo assim tem dúvida, quanto mais quem não participa. Então quando alguém fala dessa maneira, como o Luiz falou na live que ele participou com o Luciano César, né, que Gesara e Nezara e Medbed virão sim, mas não como as pessoas pensam, exatamente por isso, porque ele estava falando ou fazendo menção ao quanto cada um está preparado para receber isto, tendo em vista que nem todos ficarão aqui, quanto mais receber este benefício. Mas esse benefício existe sim e será acessado por todos aqueles que tiverem energia suficiente para isto. Então é uma evolução, é um momento de despertar de consciência, como também disse ontem da Medbed, nós não podemos pensar na Medbed como uma moleta temporária, como alguém que disse, olha, eu vou entrar na Medbed, vou corrigir meus problemas que mais me atormentam de saúde, e depois eu vou continuar na mesma vida que eu levava, né? Comendo desregradamente, bebendo, fumando, e uma vida sedentária. Não vai. Não vai, porque a Medbed também tem uma energia, e essa energia, se eu não alcançar esta frequência da Medbed, eu nem entro nela, quanto mais sair de lá curado. Então, este processo, tudo está relacionado à energia, o quanto eu vibro, o quanto eu posso alcançar a Medbed ou alcançar esses recursos financeiros e tantos outros benefícios que virão.
depende de nós, do quanto nós vibramos, de como nós buscamos entender todo esse processo da transição planetária. Ok, pessoal? É isto. Eu gostaria de deixar essa informação para o irmão e para todos que me ouvirem aqui e desejar a todos uma ótima semana. Tudo de bom para vocês.